Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos começar a estudar o conteúdo de porcentagem e proporcionalidade, que está lá no capítulo 4, frente B, caderno 2. Simbora? Vamos nessa. Sobre porcentagem, nós sabemos que alguns relatos históricos datam que o surgimento dos cálculos percentuais aconteceu lá por volta do século I a.C., na cidade de Roma, certo? 1.600 anos depois, a gente chega em que período? Olha só, essas figurinhas aí são sugestivas? Muito bem. O período das grandes navegações, né, que aconteceu lá pelo século XV, né, e que ativou muito a movimentação comercial. Então, toda vez que se fala, né, de comércio, de negociação, inevitavelmente o cálculo de porcentagem está por lá. Só que hoje nós já conhecemos boa parte da teoria ao que se refere à porcentagem. Mas lá pelo século XV as coisas não estavam tão bem arrumadinhas ainda. Então, nesse período, né, foi nesse período que surgiram as expressões e os conceitos, digamos assim, de juros, de lucro, de prejuízo, e isso obrigou os matemáticos da época a fixarem uma base para o cálculo desses elementos. E a base escolhida foi a base 100. Quando a gente fala das notações, da forma de representar a porcentagem, nós temos três representações. Pode ser a representação percentual, a fracionária e a decimal. A percentual, a gente encontra essa representação em vários aportes textuais, em vitrines de lojas, jornais, revistas, sites, página de loja, por todo lugar a gente vê porcentagem. E é importante destacar que a porcentagem ela não se refere apenas ao que é relativo ao dinheiro, tá certo? Não é. Muita gente acha que falar de porcentagem necessariamente a gente está falando sobre dinheiro, e não é bem assim. Então, olha só, 35%, 27%, 8% e 4,2%. Ok, essa é a representação padrão, né? O percentual, com o símbolo de porcentagem. E a representação fracionária, como seria? É só a gente prestar atenção na leitura, ó. 35%. Aqui, ó. 35%. Vou pegar o apontador. Ó, gente, 35%. Como é que vai ser essa representação fracionária? 35 por, né, que vai ser a barrinha, 100. E agora, ó, 27%. 27%. 8%. 8 por 100. E o quarto e último exemplo aqui, 4,2%. Ah, 4,2%, né, Islane? Quando a gente fala em fração, numeradores e denominadores precisam ser representados por números inteiros. Então, preste atenção. De 4,2%, a gente escreveu aqui 42, o que significa que esse numerador foi multiplicado por 10. Para manter a equivalência, o denominador vai ter que ser multiplicado por 10 também. Então, 100 vezes 10, 1.000, tá certo? Então, 42 por 1.000. E como é que vai ser essa representação decimal aqui, ó? A partir da quantidade de zeros, essa é a dica, né? A quantidade de zeros dos múltiplos de 10, aliás, da potência de base 10, essa quantidade de zeros vai indicar a quantidade de casas decimais. Então, 35% corresponde a 0,35, ó. 2 zerinhos aqui, 2 casas decimais aqui. 27%, 27 centésimos. De novo, 2 zeros, 2 casas decimais. 8%, 8, muito bem. Para ter 2 casas decimais, eu vou precisar acrescentar mais um zerinho aqui. 2 zeros implicam em 2 casas decimais. Se aqui no último exemplo a gente tem 1.000, né, que são 3 zeros, então a gente vai ter 3 casas decimais. E é bem provável que vocês já estejam pensando que vai ser 0,042. E a leitura padrão disso aqui é 42 milésimos, beleza? Notações importantes, daquelas que a gente precisa sacar assim num piscar de olhos, porque são extremamente utilizadas no nosso dia a dia. Desde a contagem de dinheiro,
desde o cálculo de lucro, de prejuízo, desde o pedido de uma pizza, e por que não? Eu posso pedir uma pizza meio a meio, então eu quero 50% de queijo, 50% de frango com bacon, por exemplo, tá certo? Ou pedir 4 sabores numa pizza, né? E aí a gente vai falar em 1/4. E aí a gente vai ver que porcentagem é essa. 100%. 100% é o todo, é o inteiro. E 100% a gente sabe que é 100 centésimos. E 100 centésimos, quando a gente simplifica, é igual a 1. Por isso, como essa divisão é igual a 1, isso aqui é 1 inteiro, ok? Vamos para o próximo. 50%. 50% a gente já sabe que é o quê? Metade. 50% na forma de fração é 50 por 100. E aí, simplificando 50 e 100, ambos são divisíveis por 50, a gente vai ter uma fração equivalente a 1/2, tá certo? E 1/2 é correspondente, sim, à metade. Tá aqui 25%. 25% na forma de porcentagem, né? E se eu escrever na forma de fração, vai ficar 25 centésimos. Ambos são divisíveis por 25, e a fração equivalente é 1/4. E 1/4 a gente chama isso de quarta parte. Então, calcular 25% de qualquer valor é pegar esse valor e dividir em 4 partes e tomar uma. 20%. 20% na forma de fração é 20 sobre 100, 20 centésimos. Simplificando 20 e 100, ambos são divisíveis por 20, a gente vai ter uma fração equivalente a 1/5. E o que é 1/5? Exatamente a quinta parte. E por fim, 10%. Esse daqui é a mola mestra, né? A partir de 10% a gente consegue calcular qualquer porcentagem. 10% é a 10ª parte. Por que a 10ª parte, Slane? Que é originário de 10 sobre 100. Quando eu simplificar 10%, 10 centésimos aqui, dividir tudo isso por 10, numerador e denominador, a fração equivalente a 1/10, e 1/10 é equivalente à 10ª parte. Ou seja, calcular 10% de qualquer valor, basta dividir esse valor por 10. Por exemplo, 10% de R$ 38,50. Quando a gente sai com a turma ou pede uma pizza e ir lá no restaurante cobra 10%. Para calcular 10%, é pegar o valor da conta, dividir por 10. Então, R$ 38,50 dividido por 10 dá R$ 3,85. E 10% de 260 alunos? 260 dividido por 10. Isso aqui vai dar o quê? 26 alunos. Agora uma pergunta. 20% de 260 é pegar 260 e dividir por 20? Pensa aí e me responde. Não. Isso mesmo, não é a mesma coisa. Calcular 20%, gente, é lembrar que 20% é o dobro de 10%. Então, para calcular 20%, para calcular 20%, a gente pode calcular 10% e depois pega o valor e dobra. E se eu quiser calcular 30%? Calcula 10%, porque dividir por 10 é fácil, né? Todo mundo consegue dividir por 10. Calcula 10% e multiplica por 3. Slane, para calcular 5%, o que é que a gente vai fazer? Calcula 10%, tem o valor e depois é só pegar a metade desse valor equivalente a 10%. 5% é metade de 10%. Olha essa questão como é interessante aqui da página Em Tempo. É uma matéria de 2015, mas ela é extremamente usual, é útil para todos nós. Proporção certa entre álcool e gasolina pode gerar economia no bolso do consumidor. Invenção brasileira para aproveitar o potencial de etanol que o país tem, a tecnologia Flex foi desenvolvida em 2003 para que os veículos pudessem ter rendimento com álcool ou gasolina, ou a mistura entre eles. Boa parte da população já dispõe de veículos com esse sistema. Em 2014, dos carros licenciados até outubro, 88,1% dispunha da tecnologia Flex, segundo dados da Associação Nacional dos
fabricantes de veículos automotores. Olha o que eu falei ainda há pouco. 88,1% é uma representação de percentual e, nesse caso, não se refere a dinheiro. Percebe que está se referindo à quantidade de carros já licenciados, beleza? No entanto, ainda há dúvidas sobre como proceder ao abastecer o carro. O consultor automotivo Marcos Romaro foi consultado para esclarecer alguns questionamentos. Primeiro, sabe-se que a gasolina lubrifica e o álcool desgasta o motor. Se eu abastecer somente com álcool, estou danificando o motor do meu carro? Romaro diz. O motorista pode encher o tanque do veículo somente com álcool sem problemas, especialmente porque a gasolina já possui uma porcentagem de 22% de álcool hidratado em sua composição estabelecida por lei. Existe uma proporção de mistura entre os dois combustíveis que melhora o rendimento do motor flex? Romaro responde. Estima-se que uma proporção entre 10% e 20% de álcool no tanque com o restante de gasolina possa ocasionar uma economia final em reais. Gasta-se um pouco mais para encher o tanque, mas também se roda mais e há alguma economia na relação, dependendo sempre do tipo de motor e da qualidade dos combustíveis utilizados. Segundo a matéria, existe uma lei que autoriza que 22% da gasolina comercializada seja composta por álcool hidratado. Em 45 litros de gasolina, há quantos litros de álcool hidratado? Pois bem, se é permitido que 22% da composição da gasolina seja de álcool hidratado, num volume de 45 litros, como é que a gente vai ter aqui? Nós teremos que 22% de 45 litros, né, seja de álcool. 22%, 22 centésimos, vezes, o D se transforma em vezes 45. 0,22 multiplicado por 45, isso aqui dá 9,9. 9,9 litros são compostos por álcool hidratado. Estima-se que uma proporção entre 10% e 20% de álcool no tanque com o restante de gasolina possa ocasionar uma economia final em reais. Um motorista que abastece seu carro com a mistura de 9 litros de álcool e 51 litros de gasolina terá, segundo a matéria, uma economia relevante nesse abastecimento? Olha só, nessa composição, o motorista colocou no tanque do seu carro 9 litros de álcool e 51 litros de gasolina. Isso vai dar para a gente um volume total do tanque de 60 litros, certo? Então, 60 litros é o volume do tanque. É o volume que está no tanque. Beleza. Se 9 litros nesse total de 60 são compostos por álcool, será que essa composição, essa mistura de combustíveis vai permitir uma economia de fato relevante? Vamos calcular a proporção então. Olha só. 9 litros de álcool vai estar para 60 litros do total, né, que é o volume do tanque. 9/60, se a gente quiser, pode simplificar por 3, então vai ficar 3/20. E 3/20 corresponde a 0,15, ou seja, 15 centésimos. 15 centésimos são 15%. Se o texto considera relevante uma economia que varia de 10 a 20% da composição com álcool, se aí tem uma composição de 15%, sim, há uma economia relevante. Malu comprou um par de botas. Como efetuou o pagamento à vista, recebeu um desconto de 15%. Sabendo que esse desconto corresponde a R$18, determine o valor da bota sem o desconto. O valor da bota é exatamente o que a gente precisa descobrir. Então, vou dizer que custa X reais. E esse desconto foi de quanto? O desconto foi de 15%. 15% de quê? Né? É importante lembrar que o desconto é um percentual de algum valor. Então, esse desconto é 15% do valor da bota. 15% de X.
E esses 15% de X são equivalentes a R$18, né? R$18 de desconto em espécie. Então é só montar aqui, ó. 15% de X corresponde a R$18. 15% são 15 centésimos, então é 0,15 vezes X igual a 18. Esse 0,15 que está multiplicando X passa dividindo. Então, X vai ser 18 dividido por 0,15. Ao efetuar a divisão, a gente vai descobrir que 18 dividido por 0,15 corresponde a 120. Nesse caso, R$120. Tem muita gente que tem aversão aos números decimais. Então, existe uma outra estratégia de resolução. 15% de X é igual a 18. Muito bem. 15%, gente, corresponde a 15 centésimos. Vamos escrever isso na forma de fração. 15 centésimos, o DI se transforma em vezes X igual a 18. Lembra que esse X eu posso reescrever como uma fração de denominador 1. Então, vai ficar 15x sobre 100, que é igual a 18. 18 sobre 1. Aplica a propriedade fundamental das proporções. Então, vai ficar 15x é igual a 1.800. X vai ser, então, 1.800 dividido por 15. X é igual a R$120. Beleza? 96 equivale a quantos por cento de 640? X% de 640 é igual a 96. X sobre 100. O DI se transforma em vezes, então vezes 640 é igual a 96. Lembrando que todo número inteiro pode ser reescrito como uma fração de denominador 1, vou dividir por 10 640 e dividir por 10 esse 100. Então, a gente vai ficar com a seguinte situação. 64x sobre 10 é igual a 96. O 10 que está dividindo passa multiplicando. Então, 64x é igual a 960. X é 960 dividido por 64. X é igual a 15. Ou seja, 15% de 640 corresponde a 96.